Estamos juntos com você aqui em um Papo Sintonia, aqui pela sua Cardeal FM 106.1, também ao vivo pelo canal do YouTube, para você que está ouvindo e vendo agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Também nosso acolhimento, obrigada, gratidão pela atenção a todos que estão ouvindo a gente pelo replay ou também na reprise dessa transmissão. Vocês podem participar, quem está aqui ao vivo, com as suas perguntas, através do chat do canal do YouTube. Basta deixar pergunta ou também pelo nosso WhatsApp exclusivo do programa Em Sintonia, 996573998. E o telefone também aqui do estúdio para você fazer perguntas ou mandar mensagem via Zap é o 3114-3344. A partir de agora, o nosso bate-papo é com a doutora Vanessa Lopes. Ela é advogada com atuação em Direito à Saúde e Previdência Social, diretora da Caixa de Assistência da Advocacia da Bahia, integrante da Comissão de Direitos à Saúde e Direitos Sociais da OAB. Prazer recebê-la aqui para falar hoje sobre tudo o que você precisa saber sobre BPC, o já conhecido LOAS. Não é isso, Vanessa? Bem-vinda. Olá, Vanessa, bom dia. Bem-vindo. Bom dia, Patrícia. É sempre muito bom estar aqui com vocês para a gente falar sobre essa mistura de direito e saúde, né? Que apesar de as pessoas acharem que não tem nada a ver, é muito, muito ligado uma coisa à outra. Maravilha. Então vamos começando já dizendo e caracterizando o que é o BPC. Só peço que você se aproxime o máximo que puder, né, da sua entrada de áudio. A Vanessa não está aqui com a gente nos estúdios, estamos utilizando aqui a nossa plataforma streaming. Então, ouvinte, se você perder algum momento o áudio por aí, sinaliza aqui no chat, porque a gente não tem como saber se você está ouvindo, se o som está chegando bem para vocês, tá? Então digam aí no chat, está tudo bem por aí? O som chegando bem? Então vamos lá. Falar quem é que tem dinheiro. Primeiro, saber o que é o BPC, o mesmo LOAS. Tem pessoas que falam assim, é a mesma coisa que a aposentadoria? Será que eu posso receber o BPC? Eu sou aposentada, tenho direito ao BPC? São coisas totalmente diferentes, né? A aposentadoria e o LOAS ou BPC. Pois é, Patrícia, que bom que você fez essa pergunta para iniciar, porque essa é uma dúvida que eu vivencio muito, inclusive com os meus clientes, quando a gente passa por algum lugar para tirar uma dúvida ou falar numa palestra, as pessoas sempre acham que o LOAS, ou o benefício de prestação continuada, é uma aposentadoria e, na verdade, ela não é. Ela tem um caráter precário, ou seja, ela pode ser cessada a qualquer momento. E o que é que se caracteriza esse benefício? Esse benefício é um agrado, digamos assim, a gente não pode nem dizer que é um agrado, mas assim, é uma contrapartida que o Estado dá para as pessoas que têm baixa renda. Então, se você não contribuiu para o INSS em nenhum momento de sua vida, ou se contribuiu e não está mais na carência, não tem condição de acessar um benefício em função da sua contribuição, você que está acima de 65 anos ou tem alguma condição de deficiência e tem menos de 1/4 de salário mínimo por pessoa recebendo como renda em casa, pode ter acesso e direito ao benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial. É muito semelhante ao Bolsa Família. Não tem uma característica de aposentadoria, tem uma característica de benefício assistencial. Tá, benefício assistencial não é aposentadoria, mas quem pode, vamos falar agora quem tem direito, você já falou aí rapidamente, mas agora mais detalhado. Quem realmente pode ter direito ao BPC e dar entrada nesse benefício, se esse for o mecanismo? Bem, então eu vou tentar aqui ser sucinta para explicar para os nossos ouvintes como é que a gente pode ter acesso. Se você contribuiu para o INSS, ou seja, você trabalhou ou você era autônomo e parou de contribuir, e agora você se vê numa condição de deficiência, seja ela qualquer uma, que impeça você do trabalho, ou se você tem acima de 65 anos, seja homem ou mulher, independentemente do sexo, e a sua renda dentro de casa é menor
do que R$ 330 por pessoa. Ou seja, soma a renda de todo mundo dentro de casa e não dá mais do que R$ 330 por pessoa. Aí sim, você pode ter acesso ao benefício. E aí, se você quiser, podemos falar, então, quais são os requisitos, ou seja, o que a pessoa precisa tomar de iniciativa para ter acesso a esse benefício. Vamos lá, já dando essa informação e quais são os requisitos. Quem pode, já caracterizamos. Ok, estou apta para ter o benefício. Qual o próximo passo? O que eu preciso apresentar, documentar, quais são os caminhos que eu devo seguir para conseguir esse benefício? Bem, Patrícia, antes a gente dizia que a pessoa que não tem certidão de nascimento, não tem identidade CPF, não era ninguém, né? Não existia no mundo para ter acesso a direitos. Hoje em dia, eu posso dizer que futuramente a pessoa que não tem cadastro no gov.br, que é o sistema de aplicativo e site do governo, provavelmente não vai ter acesso a direitos. Então, o primeiro passo que a pessoa precisa fazer é cadastrar no gov.br e lá você vai ter a possibilidade de fazer o CAD único. O CAD único... Antes, até desculpa, Vanessa, de falar do CAD único, muito importante. Então, tem que ter o GOV. Ah, mas eu não quero. Não adianta, gente. Hoje é um sistema, está tudo interligado. Então, é importante você quebrar essa barreira dessa dificuldade, né? Que pode ser que você tenha dificuldade a ter acesso a esse mundo digital, virtual. E aí é importante, porque essa senha, não é, Vanessa? Como ela pode dar acesso a muitas coisas, essa senha, ela é particular, né? Intransferível, não pode colocar para ninguém. Quem tem dificuldade, às vezes, de acesso, tem que chamar alguém da confiança, não é isso? Para poder fazer esse cadastro lá no gov.br, tem que ter um cadastro lá e guardar essa senha em lugar seguro, porque ela vai precisar, em algum momento, acessar. Então, falando mais um pouquinho desse Gov, e também, inclusive, pode colocar o próprio aplicativo no celular, quando precisar usar, não é assim? Exatamente. Quem tem dificuldades de acesso à tecnologia, pede o auxílio para uma pessoa de confiança, inclusive é até melhor do que você ir para uma lan house, ou você pedir ajuda numa entidade, num órgão específico. Se você não tiver uma pessoa de sua confiança, você pode ir na prefeitura bairro, pedir um auxílio nesse sentido, ou em algum banco que você tenha conta e tenha acesso ao seu gerente. Você pode pedir um auxílio para o seu gerente de banco, para ele poder cadastrar os seus dados no Gov e poder criar a sua senha. E você pode alterar ela a qualquer momento, se você se sentir invadido ou algo nesse sentido. Beleza, então primeiro ponto para ficar todo mundo na mesma página, essa é aquela entrevista de orientação com informações práticas de uso na sua vida. Então, primeira coisa, quero ter acesso ao BPC. Pronto, tenho que ter a minha conta Gov. Como eu faço isso? Vai numa prefeitura bairro, alguém de confiança sua, alguém que você realmente confia, para fazer o cadastro e você vai ter uma senha de acesso, conta gov.br. Vamos lá, próximo passo. Bem, eu já tenho minha conta Gov que eu acessei através da internet ou através do auxílio de alguma pessoa que eu conheço. Eu vou lá fazer uma pesquisa e colocar CAD único para fazer a minha inscrição. Na Prefeitura Bairro, você consegue fazer pessoalmente a sua inscrição no CAD único. Então, é importante que você crie esse número, porque é através de lá que o INSS vai ter acesso à sua renda familiar, que é um requisito fundamental para a concessão desse benefício. Então, você cria o CAD único, depois de você fazer a sua averiguação ou inspeção, né, as pessoas vão fazer uma visita à sua casa, vão fazer uma entrevista, vão verificar qual é a sua condição de moradia, sua condição de sobrevivência, vão colocar esse cadastro lá. É importante que você tenha acesso para ver se aquelas informações são adequadas à sua realidade.
né? E é importante manter o CadÚnico atualizado, ou seja, as informações ali constantes, manter atualizado, porque lá tem a informação, por exemplo, de quantas pessoas moram na residência. Ah, meu filho saiu, foi morar no interior. Tem que informar na prefeitura bairro ou no CRAS que seu filho saiu de casa e não mora mais com você, porque essa é uma informação importante. E aí, depois que você cadastra o CadÚnico, você vai no INSS através de 135 ou através do próprio aplicativo do INSS, que o nome é Meu INSS. Você pode baixar no seu celular ou você pode acessar através da internet e você acessa através da sua senha Gov, que você criou lá atrás, e faz a solicitação do seu benefício. Se você precisar de algum auxílio, você pode pedir ou na própria prefeitura bairro, ou na defensoria pública, ou num advogada de sua confiança, para fazer a solicitação do benefício. Se você tiver mais de 65 anos, basta a comprovação da renda e da sua idade, porque o requisito é tão somente ter mais de 65 anos. Mas se você for uma pessoa com deficiência, é importante provar essa deficiência. Então, além do registro no CadÚnico, é importante que você tenha relatório médico que indique qual é a sua condição de deficiência. Exames, medicamentos que tomam de uso contínuo, tudo isso é muito importante para embasar a solicitação do seu benefício. Maravilha. Então, já vimos aí quem é que tem direito, como que você pode ter acesso, quando é que esse benefício pode ser cessado, Vanessa? Fiz todo esse trâmite, tenho minha senha, me cadastrei. A partir de quando eu começo a receber o benefício? Já no mês seguinte? Como é que funciona isso para a dispensa? E onde, normalmente, quem tem direito ao BPC vai receber numa conta específica? Como que funciona para ela retirar o benefício? Excelente pergunta. Uma vez que você deu entrada no seu benefício, o INSS vai agendar a perícia, que são, a depender da condição, se for uma pessoa com deficiência, você terá duas perícias. Uma perícia médica para avaliar a sua condição de deficiência, e a outra vai ser uma perícia social, que vai ser feita por um assistente social para averiguar se você realmente está vivendo numa condição de vulnerabilidade, ou seja, você não tem condições de sobrevivência sem aquele auxílio do governo, e comprovando que ganha menos de 1/4 de salário mínimo por pessoa. É importante dizer, eu acabei não falando sobre isso, que as despesas médicas são consideradas para essa averiguação da renda. Então, o que eu quero dizer com isso, Patrícia? Se eu recebo por pessoa R$ 600, ou seja, eu recebo mais do que a lei determina, que é 1/4 de salário mínimo. Mas eu tenho despesas com fralda geriátrica, eu tenho despesas com medicamento, eu tenho despesas com algum tipo de tratamento que eu faço de uso contínuo. Essas despesas vão ser consideradas para diminuir o valor da renda e poder considerar a renda de 1/4 de salário mínimo. Então, mas eu ganho muito mais do que R$300, R$330 por pessoa. Mas é bom você fazer essa averiguação das despesas que você tem com saúde para fazer esse abatimento e poder ter acesso a esse benefício. Então, as pessoas que normalmente têm, a gente não guarda, né, esse tipo de comprovante, mas toda vez que você for na farmácia, alimentação para pessoas com intolerância à lactose ou intolerância a glúten também vão ser consideradas, então é importante guardar essas notas fiscais. Então, uma vez pedido, fazer essa perícia, vai levar em considerações que já foram apontadas, e eu fui e tive o benefício concedido. E agora, o que é que eu vou fazer? Lá no INSS, no aplicativo Meu INSS, vai ter a informação se o seu pedido foi aprovado ou não. Depois de aprovado, ele vai indicar lá na carta de concessão do benefício, que é um documento que você extrai do próprio site,
a indicação da conta e do banco que você vai sacar. O primeiro saque é sempre pessoal. A pessoa tem que ir ao banco para fazer esse saque. Eu vou receber em dinheiro? Não, você pode receber através da sua conta pessoal, pode fazer uma portabilidade, e pode sacar também presencialmente. Mas a importância é que você vá presencialmente fazer o registro do primeiro saque de benefício. Então, você pode receber, aí mensalmente você vai receber no seu banco de sua confiança. Se não, você vai receber através do banco que o INSS escolheu. Eu não tenho conta em banco. O INSS vai criar uma conta para você receber esse benefício. Pronto, gente. Então é isso. Todas as informações no próprio sistema, vai informando, vai orientando. Não tem aquela questão de, eu não sei, eu não sabia, não fui informada. E qualquer dúvida é procurar o órgão, né? Também a própria Prefeitura Bairro, onde você falou, Vanessa, que é possível dar entrada, dar esse primeiro acesso ao benefício, vai estar informando as pessoas. Agora, esse benefício BPC, ele pode ser cessado. Dei entrada, comecei a receber tudo direitinho. Em algum momento ele pode ser cancelado, bloqueado ou cessado? Quais seriam os motivos para isso? Pode sim, Patrícia, pode sim. Como você bem informou no início, hoje em dia as informações são todas cruzadas, né? A gente vive um verdadeiro Big Brother. Então, quando você entra no emprego ou quando sua renda aumenta, essa informação, de alguma forma, vai chegar ao INSS. E quando ela chega, o INSS tem todo o direito de cessar o seu benefício porque você ultrapassou o limite que a legislação determina, que é de 1/4 do salário mínimo. Então, essa é uma das dos grandes motivos de cessação do benefício assistencial, que é ultrapassar a renda mínima para a concessão. Outro ponto que é muito considerado para cessar o benefício é considerar a pessoa apta ao trabalho, logo a deficiência dela não seria inviabilizadora dela exercer qualquer tipo de atividade laboral. E como é que o INSS faz isso? Ele normalmente marca perícias periódicas para as pessoas que têm benefício assistencial ou auxílio-doença para fazer essa averiguação da capacidade laborativa, ou seja, a capacidade de trabalhar dessa pessoa, né? Então, é importante que você que tem um benefício assistencial busque ir regularmente ao seu médico, pegue relatórios médicos. Eu fui no médico e passei mal, fui na UPA e acabei saindo com a receita. Peça o seu relatório de alta e guarde esses documentos. Um momento ele pode ser utilizado a seu favor. Você pode não conseguir marcar o seu médico de confiança, mas comprovando que, por exemplo, uma pessoa que tem problemas ortopédicos de coluna, normalmente tem muitas crises de dor, né? Então, a pessoa que é doméstica, tem muitas crises de dor de coluna, frequenta a UPA com uma certa regularidade, sempre que vá na UPA para tomar medicamento para esse tipo de problema, pegue o seu relatório médico. É um direito seu e e vai fazer toda a diferença na sua vida para você não perder um benefício que faz e lhe garante a sobrevivência. Então, olha só, vai guardando isso numa pastinha, né? Tudo isso vai servir como prova, como indícios que sim, você continua com aquela situação e por isso que sim, você precisa receber o benefício. Comprou na farmácia, foi numa UPA, teve uma emergência, fez uma consulta médica, tudo isso vai guardando para você não ter cessado o seu benefício. Agora, vamos supor que a pessoa está recebendo benefício, mas ela também, ela vende, né, alguma coisa, ela faz um doce, um bolo, para poder completar a renda, porque o benefício, a gente sabe, não resolve a vida total da pessoa. É aquela ajuda para ela não ficar em situação de total vulnerabilidade e até mesmo numa situação de insegurança alimentar. Ela precisa garantir o mínimo, mas não vai pagar tudo que ela precisa. Então, ela tem uma outra atividade, vamos supor que ela seja um MEI, faça uma atividade. Se ficar comprovado que ela tem uma atividade, porque hoje em dia tudo é interligado, né, gente? Todas as informações, ela passam pelo sistema. E aí, viu, sim,
que ela alcançou, que ela tem uma renda, ou que ela recebe de alguém, se alguém declarar essa pessoa, por exemplo, no imposto de renda, como alguém que é dependente dela e que recebe algum tipo de ajuda, isso também pode levar a cessar o benefício, Vanessa? Pode sim, isso pode levar a acessar o benefício. Toda informação de renda, além daquela cadastrada no CRAS, vai ser considerada para acessar o benefício. Toda renda recebida vai ser considerada. Então, mas isso não quer dizer que você não deva registrar toda a sua renda, porque perceba, muita gente tenta viver numa clandestinidade total e absoluta para que os seus benefícios não sejam cessados. Uhum. Essa pessoa que vai solicitar esse benefício, ela vai passar por uma perícia social. Ninguém vive sem renda alguma. Sim. Essa renda vem de algum lugar e isso vai ser considerado pela assistência social. Então, antes de você tomar uma iniciativa ou de viver na clandestinidade completamente, ou clandestinidade, eu digo, você não tem registro de absolutamente nada, não tem uma conta no banco, não tem o seu CRAS está desatualizado, você coloca no CRAS que mora em um lugar, mas na verdade mora em outro. Tudo isso vai ser considerado e a pessoa que vai fazer a perícia vai saber que aquilo não é verdade. Então, antes de você tomar providências nesse sentido, procure um profissional para que ele lhe dê orientação do que é melhor ser feito numa condição de você receber renda e que pode eventualmente ultrapassar a renda mínima do benefício, você necessariamente precisa dele para a sobrevivência. E a mentira tem perna curta, ou seja, você está diante de um órgão oficial dando informações que não são verdadeiras, manipulando aquelas informações, e a pessoa, né, que pode acontecer isso, má fé ou por desinformação, ela depois pode ser chamada, né, a responder. E no próximo bloco a gente pode mais falar sobre isso. Então, se mora no endereço, mas deu o endereço de outro, em algum momento essas informações elas pode ser cruzadas e você entrar em contradição diante do órgão. Como é que você fica? Como é que fica a sua situação diante disso? E até mesmo, Vanessa, claro, saindo um pouquinho do tema, mas ainda estando ligado, os empregadores, atenção a muitos empregadores, que muitas vezes até as pessoas no serviço geral ou no serviço doméstico, elas chegam dizendo assim, olha, eu não quero assinar minha carteira porque eu recebo um benefício e eu não quero perder o meu benefício. Então, eu vou continuar trabalhando aqui, mas eu não quero que assine minha carteira, eu não faça nenhum tipo de registro. E a pessoa, até para poder ajudar aquela pessoa pensando na necessidade, não faz. E mais lá à frente, a pessoa pede benefício e vai recorrer na justiça e dizer, não, eu trabalhei lá e a pessoa nunca me registrou. Então, eu acho que fica aí também válida essa informação para quem está nos ouvindo nesse sentido, né? Com toda certeza, você trouxe um exemplo muito corriqueiro. E é importante desmistificar isso para a população, de que a ausência do registro na carteira traz muito mais malefícios à pessoa que não tem o registro do que aquela que não registrou. Então, lá na frente, isso vai lhe causar um problema muito grande. Você vai perder direito à aposentadoria, vai perder direito ao auxílio-doença, vai perder direito a piso, vai perder direito ao FGTS, vai perder tantos direitos que lhe são úteis e necessários. Não naquele momento em específico, mas pode ser útil lá na frente. Que o benefício que você recebe naquele momento, que lhe ajuda de alguma forma, não, se você comparar, não vai lhe dar a sustentabilidade, ou seja, você não vai se sustentar de forma que lhe garanta tantos benefícios quanto o registro. Então, as pessoas precisam desmistificar isso e parar de viver o agora, tão somente agora, para pensar também que lá na frente, não tão distante, isso pode lhe ter diversas consequências. E é importante você não viver em clandestinidade total. Uma hora isso vai pesar na sua vida. Na hora que você mais precisar, né? Na hora que você não tem mais capacidade de trabalho, na hora que você já está mais cansada, na hora que nada mais depende, na hora que você não consegue mais, que as coisas dependam exclusivamente de você.
E aí você vai precisar de fato desse benefício, vai ter que ter cadastro, vai ter que ter dados. E se você é uma pessoa clandestina, que não tinha dado em lugar nenhum, tinha registro em lugar nenhum, não tinha conta em lugar nenhum, como é que vai ser para resolver tudo isso em cima da hora? Gente, muita coisa para pensar. Nosso dever aqui não é apontar ninguém, não é fazer julgamento de forma alguma. A gente sabe das necessidades, das dificuldades, mas é orientar você naquela orientação objetiva, real, que você precisa saber de forma clara para tomar as melhores decisões. Estamos de volta aqui no Papo Sintonia, na sua 106 FM. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta para quem está ouvindo e acompanhando ao vivo pelo canal do YouTube. Essa entrevista fica gravada lá nos nossos principais canais, também no nosso site www.patriciatosta.com.br. Você pode acessar. Nós estamos com a doutora Vanessa, hoje falando sobre BPC, que é esse benefício de atenção continuada. É isso, Vanessa? Falamos no bloco anterior sobre quem pode ter o BPC, quando você pode solicitar esse benefício, como ter direito. Vanessa Lopes, que é advogada, e o benefício de prestação continuada. Agora é o seguinte, tem algumas dúvidas, a dúvida aqui da nossa ouvinte, Ana, é a seguinte: posso ter o LOAS ou BPC e também ter, por exemplo, outro benefício, como a aposentadoria ou a pensão alimentícia que ela recebe? Pode dar entrada ao LOAS? Excelente pergunta, Patrícia. Isso é uma dúvida também muito constante. Veja só, o único requisito do benefício assistencial é que sua renda familiar seja de menos de 1/4 de salário mínimo por pessoa na casa. Então, se sua renda que você recebe de um outro benefício, inclusive de pensão alimentícia, não der um valor acima desse percentual que a gente indicou, você tem todo o direito do benefício assistencial. É importante dizer que, mais uma vez, que as despesas com saúde são consideradas para o abatimento dessa renda. Então, as pessoas às vezes recebem pensão e as crianças têm algum tipo de problema contínuo, alergia, asma ou algo nesse sentido, e elas têm um gasto contínuo com essa criança. Tudo isso vai ser levado em consideração para diminuir, ou melhor, aumentar essa renda mínima necessária para a concessão. Então, vamos lá. Pensando assim em termos gerais, né? A gente tem o salário, o valor do salário mínimo. Então, tem que ser, repetindo aqui para quem não ouviu, quantos % por pessoa do salário mínimo que a pessoa tem que comprovar? 1/4 do salário mínimo por pessoa. Pronto. Hoje, o nosso valor de salário mínimo é R$ 1.412, né? Pronto. Então, quanto seria que cada pessoa da casa... Ah, mas meu filho não trabalha. O seu filho vai ser considerado como pessoa para fazer essa divisão. Então, só para a gente ilustrar melhor aqui para os nossos ouvintes, né? Dá um exemplo prático aí. Eu tenho uma casa, mora eu, meu filho e meu marido. Meu marido faz bicos. O meu filho tem 6 anos de idade. E só eu que poderia ter renda suficiente para pagar a todas as despesas da família. Eu solicito o meu benefício assistencial porque a renda do meu marido, que ele tira junto comigo, que eu sou diarista, eventualmente, juntando nós dois, a gente ganha um salário mínimo por mês, juntando nós dois. Então, quando você for fazer a averiguação para ver se você tem direito ao benefício, ele vai levar em consideração o que os dois ganham, no caso, eu e meu marido. Quanto é que eu e meu marido ganham os dois somando juntos? Um salário mínimo. Isso dá quanto? R$ 1.412, tá? Então, R$ 1.412 é a minha renda total. Eu tenho 3 pessoas na casa. Cada pessoa dessa tem que ganhar R$ 353. Então, qual é a minha renda da casa? R$ 353, que é 1/4 do salário mínimo, vezes 3,
que vai dar quanto? R$ 1.059. Ou seja, eu tenho direito ao benefício, porque é menos de R$ 1.412 da soma de um quarto salário mínimo por pessoa. Lembrando que, para esse valor final do que ela vai dizer, bom, quanto é que eu tenho mesmo de renda nessa casa, o que eu ganho, o que meu marido ganha pelo total de pessoas, você pode abater desse valor que você vai contar lá e na hora lá da perícia ou na hora da conversa vai dizer, olha, eu ganho isso, eu sou faxineiro, eu sou diarista, meu marido faz bico, a gente somado ganha isso, mas anota aí, porque eu tenho despesa com meu filho é alérgico, meu filho tem um tipo de deficiência, eu gasto não sei quanto de saúde. Esses gastos com saúde podem ser abatida dessa renda, né? Eu ganho X, mas eu gasto com saúde, então isso não conta. Esse dinheiro aí, então o valor final vai ficar menor ainda para quem tem despesa com saúde. Eu entendi errado, Vanessa. Então não, ela tem não, que... exatamente isso. Exatamente. Então, na hora eu vou dizer, bom, eu ganho, ganho R$ 1.000 no mês. Tenho R$ 1.000, mas eu gasto só de remédio controlado, porque eu sou hipertensa, eu sou diabética. Eu, por mês, gasto X. Meu filho que é alérgico, eu gasto Y. Então, essas despesas vai abater desse 1.000 no final mesmo. Se for olhar, você ganha 1.000, mas de verdade você fica na mão com dinheiro para tudo mais, sei lá, R$ 800, porque 200 você só gasta com saúde. Então, isso vai ser abatido e o próprio benefício lhe dá esse direito. Então, fique esperto nessas informações para você saber se tem direito ou não. Agora, tem gente que está dizendo assim, tá bom, se eu já tenho um benefício, então não posso solicitar o LOAS. Mas a condição é o valor final. É isso que a gente está batendo nessa tecla. Mas alguma pergunta também importante. Benefício assistencial, né? Se o INSS, eu recebi o BPC e agora o INSS está me cobrando a devolução. O que é que essa pessoa pode fazer? Bem, ultimamente, o INSS tem realizado uns procedimentos que nós conhecemos como pente fino. Eles pegam os cadastros, e principalmente das pessoas que têm muito tempo sem passar por perícia, e convocam essas pessoas para fazer nova perícia e ver se elas ainda estão nessa condição. Ultimamente, a gente passou por um novo pente fino no benefício assistencial, tem 2 anos, e muita gente teve o benefício cessado. Mas a consequência não é tão somente cessar o benefício. O INSS, inclusive, tem o direito de cobrar durante um período que você recebeu além do que 1/4 do salário mínimo, e ele tem como provar, ou que você tinha condições de trabalho e não trabalhou e não informou isso ao INSS para retornar ao mercado de trabalho. Então, o que é que eles têm feito? Eles cessam o benefício e aí, de repente, você recebe uma carta de cobrança de, sei lá, R$ 6.000 de todo o período de benefício que você recebeu e que eles acreditavam que era indevido. E agora, o que é que eu vou fazer? Primeiro ponto, procure ou a Defensoria Pública ou um advogado ou advogada. É muito difícil você fazer essa defesa sem a instrução, sem a orientação necessária. Atente-se ao prazo que o INSS coloca na carta. A carta vem com um prazo que normalmente é de 30 dias para você apresentar um recurso administrativo. Você não precisa de um advogado para apresentar um recurso administrativo, mas você apresentar um recurso sem as orientações adequadas vai lhe comprometer. Então é importante que você procure alguém que lhe dê as orientações certas para você fazer esse recurso e você não ser cobrado desse valor. E, além disso, buscar reativar o benefício. Enquanto isso não é resolvido, é muito pouco provável que você tenha um benefício reativado. Então, procura um advogado, a Defensoria Pública. A Defensoria está muito cheia, eu não tenho advogado, ou, enfim, não tenho acesso a isso. A gente tem diversas faculdades que têm núcleos de apoio jurídico que podem dar essa orientação adequada para
a pessoa que se surpreende com essa notícia de que já não está sobrevivendo adequadamente com o valor que ganha, já teve o benefício cessado e ainda tem que pagar a Previdência Social. É bem complicado. Pois é, isso tem acontecido, isso pode acontecer, né, Vanessa? Não é algo que a gente está falando que é algo assim, uma hipótese, uma suposição, não. São coisas que na prática estão acontecendo. Você pode ser chamada assim, pelo INSS para devolver, imagine a situação. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho como gastar com advogado, como não gastar, mas investir no advogado para que ele resolva essa situação para mim. Mas tem questões ali internas, técnicas, que se você não estiver bem preparado, você pode, o tiro pode ser esse, aquele verdadeiro tiro no pé, né? Tentei fazer de um jeito para poder resolver o problema e aí vou me complicar ainda mais. Então, gente, essa informação básica. O BPC é um benefício disponível. A pergunta aqui da Irene, quem é que paga o BPC? É o mesmo que a Previdência ou é pago pela Prefeitura? Bem, outra dúvida também muito comum, porque as pessoas confundem a necessidade de ter o CAD único para ter acesso ao BPC como se a prefeitura fosse responsável pelo pagamento. Quem paga o BPC é o INSS, não é a prefeitura. Mas quem faz o CAD único é a prefeitura. Então, se você tiver problemas com o pagamento do seu BPC, você tem que entrar em contato com o 135 do INSS para fazer a averiguação de qual é o problema. Se você tem problemas no CAD único, o cadastro que está lá está com o endereço desatualizado, ou o meu nome está errado, ou então qualquer outro tipo de problema que você tem no CAD único, procura a Prefeitura Bairro. E aí, se a pessoa teve também aí o benefício, né, o BPC, só tirando a dúvida, nós já falamos aqui, mas para ficar bem claro, BPC e LOAS é a mesma coisa, não é isso? Exatamente, é a mesma coisa. LOAS, na verdade, é o apelido da lei que concede o benefício assistencial de prestação continuada, por isso que é BPC. Pronto, ok? Então é isso. LOAS, BPC, mesma coisa. Benefício da Previdência é outra coisa. Porque tem gente que, por exemplo, pode ter a aposentadoria, a pensão, ou pode ter também a questão, as pessoas que têm dificuldade por questão da saúde, né? Estão afetadas, não é isso? Assistência a seguro-doença. Exatamente. Esses benefícios que você citou, Patrícia, são benefícios que decorrem de contribuição. A pessoa precisa pagar INSS para ter acesso a esses benefícios da Previdência Social. Quais são? Pensão por morte, aposentadoria, auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, tudo isso depende de contribuição. Mas eu recebo pensão por morte de meu marido que faleceu e eu nunca contribuí para o INSS, mas ele contribuiu. Então, por isso que você recebe. No benefício assistencial, você não precisa ter contribuído para o INSS. Ou se você contribuiu, você agora não tem mais condições de fazer o requerimento de auxílio-doença, que seria, você não tem o tempo necessário para fazer o pedido de aposentadoria, no caso que você tem acima de 65 anos. Agora, uma pessoa que recebe o LOAS ou BPC, ela pode, se ela quiser, eu recebo LOAS, mas não dá para complementar minha renda, e independente disso, eu quero continuar pagando a Previdência, recolhendo para a Previdência, porque se depois, lá na frente, eu quiser me aposentar, eu vinha pagando. Ela pode, seria aconselhável fazer isso? Ou seja, tenho o BPC e tiro parte disso que eu recebo e continuo pagando a Previdência, ou é desnecessário? Veja só, excelente pergunta essa. O fato de você receber benefício assistencial não quer dizer que você é segurado do INSS. Então, por exemplo, dona de casa pode receber o PPC e pode contribuir para a Previdência. Isso não impede. Mas o que pode acontecer? Uma vez que você chega no período contributivo necessário para você, ou seja, eu contribuí por 12 meses e eu tenho um problema de saúde que surgiu agora, e aí eu fico incapacitada
de fazer atividades laborais. Você substitui o benefício assistencial pelo auxílio-doença. Então, você pode, sim, fazer a contribuição para o INSS, sendo um recebedor do benefício assistencial. Inclusive, é uma orientação bem interessante. Bem interessante nesse sentido, porque estamos falando de coisas diferentes. Então, depois a pessoa fala assim, mas como assim? Eu não posso. Eu recebi a vida toda, eu tive a minha aposentadoria, estou aposentada, estou recebendo meu dinheiro certinho. Não era aposentadoria. Você podia estar recebendo, era o LOAS, que era esse benefício, e você nunca contribuiu. Porque senão a pessoa vai chegar na Previdência e vai dizer, não, mas eu recebi, agora não estou recebendo mais? Não, você recebeu o LOAS, foi cessado, foi suspenso por algum motivo, de cadastro, ou questão de renda, e agora você deixou de receber o benefício. Tá, então eu quero receber a aposentadoria. Eu preciso continuar recebendo essa aposentadoria. E vai olhar lá no sistema, mas a senhora nunca contribuiu com a Previdência. Então não vai ter direito à aposentadoria. Então dá uma confusão, né? Pode dar uma confusão, mas aqui agora está bem claro. LOAS, benefícios, BPC, não tem nada a ver com Previdência Social, com os benefícios da Previdência Social. Então, essa pessoa, por exemplo, adoeceu. Ela recebe o LOAS e aí ela está doente, não está podendo trabalhar, não está podendo fazer o serviço que ela fazia, a faxina e tal. Aí ela vai querer dar entrada ao seguro, né? Ela vai poder, se ela não pagava a Previdência? Se ela não pagava a Previdência, ela não tem acesso ao que a gente chama de auxílio-doença. Mas se ela pagava de alguma forma, então é interessante que, por exemplo, as diaristas verifiquem a viabilidade de contribuir para o INSS, repassando esse valor da diária para a pessoa que vai contratar. Então, tipo, olha, eu faço faxina terças e quintas, e o meu valor é tanto. Então, o meu valor é R$ 120. Cobra mais 30 e poucos reais e contribui para o INSS, porque quando você tiver sem condições, seu trabalho depende do seu corpo, depende do seu estado físico. Quando você não tiver mais condições de exercer o seu trabalho, você pode recorrer ao INSS, porque você contribuiu. Outro ponto importante que eu queria trazer aqui, Patrícia, se a gente tiver tempo, é o seguinte: a gente está falando de contribuição, está falando de benefício assistencial, da importância da contribuição, da importância de cumprir esses requisitos e da importância de não viver em clandestinidade. E muitas vezes as pessoas contribuíram em algum momento da vida, só que tem muito tempo que não contribui mais, e agora se vem acometida de algum tipo de doença que é tão grave que inviabiliza ela de trabalhar. Por exemplo, as pessoas que têm cardiopatia grave, que têm problemas no coração, que é algo que acomete muita gente na população, e que em algum momento da vida teve algum tipo de contribuição, pode recorrer ao INSS não para um benefício assistencial, mas sim para a concessão de uma aposentadoria por incapacidade permanente. Então, você não vai precisar se submeter ao regramento de 1/4 do salário mínimo, vai precisar, sim, submeter a perícia médica para ver se tem a cardiopatia, mas é tão somente esse o requisito para averiguar. Então, tem doenças que estão relacionadas em uma portaria, inclusive na própria legislação, que lhe dispensa a necessidade de contribuição pelo período de 12 meses anterior à doença, que é o que a gente chama de carência, cumprir a carência dos 12 meses para poder requerer o benefício. Olha só, gente, então tudo isso é muito importante, tem que ter esse período de carência, tem que estar contribuindo, não é mágica, a Previdência repassa para as pessoas, mas a partir do momento que também há a nossa parte, você tem uma ligação com a Previdência Social, você faz a sua contribuição, está lá. Não é como se fosse uma poupança, mas é como se fosse também, né? Você está ali, você contribuiu, então agora você pode retirar. Se você nunca contribuiu para a Previdência ou parou de contribuir por algum momento, não vai estar recebendo. E o benefício é outra situação. A pergunta da Ana Maria: eu posso pedir o LOAS, né, o BPC, para um filho meu que tem um problema, que tem uma deficiência? Qual seria o encaminhamento? Pode sim, pode. Inclusive, se seja ele menor,
ou seja, ele incapaz, né, a deficiência tira a consciência dele responder pelos próprios atos, a mãe dele pode fazer o requerimento do benefício. Ah, mas o meu filho está doente e ele é maior. Quem vai pedir o benefício assistencial é ele, não ela. Entende? Então, se ele é menor, a mãe vai fazer o benefício assistencial em razão da doença do filho. Mas, se ele é maior e não é incapaz, não é declarado incapaz, o benefício tem que ser requerido em nome dele. Ok, ficou claro. Pessoas idosas também, qual seria o aconselhamento? Pessoas idosas que moram sozinha, não ficou com a aposentadoria do esposo, da pensão, não tem mais condição nenhuma de trabalhar, pessoas que não tiveram filho ou que os filhos moram distantes, e hoje essa pessoa está só adoecida, sem poder trabalhar, e gostaria de saber como poderia ter acesso ao LOAS ou BPC. Bem, no caso dos idosos acima de 65 anos, basta ter 65 anos em um dia para você poder fazer o requerimento do benefício. Ah, eu recebo uma ajuda do meu filho. Essa ajuda do seu filho não vai ser considerada como renda. Então, isso é muito favorável, ou seja, ele vai considerar que esse é um caso que a gente não vai ter renda nenhuma, porque ele vive de apoio, vive de ajuda. Então, as pessoas que não moram com o filho, vivem sozinhos e vivem decorrente desses auxílios que o filho paga, tem toda a chance de conseguir a concessão do benefício assistencial, mas precisa ter 65 anos em um dia. Não tem distinção de homem e mulher, como na Previdência Social, no caso da aposentadoria, basta ter mais de 65. Pronto, teve mais de 65 anos, um dia, como a nossa entrevistada aqui está dizendo, né, está colocando, 65 anos, dia seguinte, você acha que precisa, que tem necessidade da entrada no processo, né, para ter seu benefício. Agora, o que geralmente trava? As pessoas, mas eu dei entrada no BPC, dei entrada no LOAS e até agora não tive resposta. Como é que está esse trâmite, né, esse fluxo, essa lista de espera? Estamos num momento assim favorável ou é difícil, não é fácil? Que tipo de dificuldades as pessoas têm encontrado, Vanessa? Bem, a Previdência Social em si, apesar de ter tido todo o processo de virtualização desses procedimentos, ainda vive uma demora muito grande. A gente não vive uma demora, uma espera na fila física, né? A gente não tem mais filas na frente do INSS, mas a gente tem filas virtuais hoje em dia, né? De espera. Então, as perícias hoje já são possíveis ser realizadas só com avaliação documental, elas não agendam mais uma perícia física, isso é favorável. As perícias do local, muitas vezes é vista pela geolocalização através do Google Maps, por exemplo, para ver se a pessoa mora ali, qual é a condição da rua que ela mora. Isso, de uma certa forma, não atrasa os procedimentos, mas a gente vive um atraso considerável. Então, o que você pode fazer para diminuir o atraso do seu processo? Primeiro, colocar todos os documentos necessários e fundamentais para a concessão. Eu sou uma pessoa com deficiência e eu estou fazendo um requerimento de benefício assistencial. Esse relatório médico tem que estar datado, tem que estar indicando qual é a deficiência, tem que estar legível, é um direito seu requerer que o médico faça um relatório legível, digitado. Muitas vezes o médico faz o relatório escrito à mão, parece um hieroglifo, né? A gente tem até a máxima de que a letra de médico é uma verdadeira senha para você identificar. Então, quando você se deparar com uma situação dessa, não tenha vergonha de pedir ao médico, olha, doutor, eu preciso de um relatório que dê para ser entendido. Então, você pode digitar, então pode escrever de forma mais legível. É preciso que o
o relatório médico conste detalhadamente quais são as enfermidades, se possível colocar o CID, que é um código de identificação da doença. É preciso que indique quais são as medicações que essa pessoa toma e, de preferência, quais são as consequências da medicação que ela toma. Porque muitas vezes você toma a medicação para um problema e ela gera um outro problema em você. Então, olha, essa pessoa toma medicação X, mas como causa um refluxo gastroesofágico, ela toma outro medicamento de uso contínuo, Y. Então, tudo isso tem que estar muito bem detalhado. Os exames precisam estar anexos a esse processo para poder comprovar que aquela doença foi diagnosticada. Tem muitas doenças que não tem um diagnóstico de exame, é um diagnóstico clínico, de averiguação das pessoas. Mas o exame é importante para você ver que ela foi um diagnóstico por exclusão. Então, é importante ter esses exames também. E, além disso, se demorar muito, você pode acessar, demorando mais de 90 dias, você pode acessar a ouvidoria do INSS. Pois é, e aí também, né, os órgãos, né, Ministério Público, ouvidoria do INSS, buscar. Tive recentemente uma pessoa que relatou o seguinte, tem que ficar atento também a esses relatórios, Vanessa, e aí a Comissão de Saúde e Direito Médico da Saúde do OAB precisa estar atenta, de uma pessoa que teve benefício negado, teve muita dificuldade de ter, porque a médica, ela não quis ser específica, ela ficou com medo, na verdade, a preocupação dela, segundo a pessoa, é que ela estivesse muito exposta ali naquele relatório e que pelo fato de ele tomar muita medicação, que era para uma doença que foi tratada, ele teve uma outra lesão. Então, era como se o que ele estava relatando não fosse era uma questão psicológica daquele momento. Mas não, ele teve realmente uma consequência por conta do tratamento que ele fez para uma doença específica, mas que lesionou outra coisa. E aí isso não estava muito especificado no relatório médico por uma preocupação da profissional de não ficar ali exposta e depois, sei lá, responder judicialmente. Então, isso também pode acontecer, né? Pode. Se você se deparar com a condição do médico não lhe atender adequadamente, relação de médico e relação de advogado é uma relação de confiança. Então, se você faz um pedido ao seu médico e que não tem a ver com a expertise dele, ou seja, você tem direito a um relatório médico detalhado, e o relatório que ele te deu não te contempla, busca outro médico. Pode fazer uma representação, inclusive, se esse relatório não foi, inclusive, negado por ele. É importante que a gente busque os caminhos adequados para os nossos direitos, né? Até porque quem vai ser prejudicado somos nós mesmos. Então, que a gente busque trabalhar o início de forma adequada para não ter que reformar aquilo que já foi feito. Exatamente. Bom, eu quero agradecer aqui a Vanessa, né, por esses esclarecimentos maravilhosos. Agradecer também aos nossos ouvintes que estavam aqui acompanhando pelo chat. A Virgínia, abração para você, Virgínia, aí também que cuida da saúde das pessoas. O Marcos Luiz, a Aurivaldina também que esteve com a gente. Muito obrigada, tá, gente? A audiência de vocês, embora aí quietinhos, silenciosos, não participando, mas eu sei que estavam atentos aí a tudo isso que foi dito. E a gente só agradece pela sua presença hoje aqui no programa. Até uma próxima. Tá, querida? Vanessa Lopes foi a nossa convidada. Tchauzinho, obrigada, gente. Até a próxima.